Galera, fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Estamos começando mais uma aula, estamos começando mais um momento nosso. Então, se eu fosse você eu, em meu ponto de vista, sendo você, sabe o que é que eu faria? Eu mandava para o máximo de pessoas que eu conseguir essa live. Eu mandava para essa live para o máximo de pessoas que eu conseguisse, cara. Que eu conseguisse. Que prazer imenso, que satisfação enorme estarmos juntos mais uma vez. Hoje nossa aula está muito interessante, nós iremos dar continuidade a toda a estrutura de membro superior, nós falamos sobre mão, nós falamos sobre punho, introduzimos algumas questões que foram bastante interessantes, mas hoje nós temos antebraço, nós temos cotovelo, tem muita coisa boa para acontecer. E o que é que eu posso falar de vocês? Se vocês puderem, compartilhe essa live para o máximo de pessoas, que nós já estamos começando mais uma aula e essa aula também vai para o canal do YouTube, porque estamos lá também no YouTube, estamos conectados com toda a galera do YouTube e a cada momento aprendendo. Eu sempre faço questão de dizer, sou eu que aprendo com vocês. Eu aprendo demais com vocês, de uma forma que vocês não têm noção e nem imaginam é a forma que eu aprendo com vocês. Então, eu quero muito, muito, por favor, senhores, por favor, me ajudem, compartilhe essa live para o máximo de pessoas que você puder, porque eu sei que tem muita coisa boa para acontecer e não é pouca coisa não, tem muita, muita coisa boa mesmo. Nós estaremos hoje fazendo uma introdução da nossa aula, aplicando os métodos 3D que tá, gente, eu vou falar com vocês de verdade, tá surreal. O nosso método 3D tá surreal. Nós estamos com um método 3D totalmente diferente. Falar que nem o pessoal fala, né? Diferente dos iguais. Está sendo o nosso método 3D. Mas eu queria muito seu apoio, tá certo? Então vamos lá. Eu preciso começar a nossa aula. Preciso introduzir alguns poréns para vocês conseguirem captar, conseguirem memorizar. E que satisfação imensa. Vamos lá, porque eu preciso ser muito rápido em tudo que eu vou fazer, aqui em toda a dinâmica, em tudo, vai ter que ser muito, muito rápido mesmo. Tá? Então, o que acontece? Nós iremos hoje falar do antebraço. O antebraço, para mim, é um dos ossos em que eu olho assim e falo, cara, é um osso muito simples de entender, porque diferente da região da mão, nós temos diversas complicidades, são diversas complicações por causa dos tamanhos dos ossos, por causa da quantidade de ossos que nós temos ali, mas quando nós tratamos de antebraço é muito mais simples. Eu só vou fazer uma pequena introdução para você conseguir captar mais rápido, conseguir memorizar até mais rápido e nós conseguirmos interagir tranquilamente. Então, vamos lá para você ter ideia. Aqui está os nossos principais ossos do antebraço. Nós temos aqui o rádio. Quais são eles? Rádio, rádio, uma. Os dois principais ossos, e únicos ossos do antebraço. Mas quando você olha para o rádio e para a una, você precisa identificar o que é rádio e o que é una. Ô, Rasta, qual é a forma de eu conseguir identificar e não ter duplicidade de pensamento do que é rádio e do que é una? Qual é a melhor forma de eu conseguir entender de fato o que é rádio e o que é una? É simples, pelo único e simples fator. Quando você observa todos os dois ossos na posição anatômica, eu sempre falo, a sua visão tem que ser posição anatômica. E posição anatômica é justamente isso daqui, ó. A palma da mão voltada para frente, a escápula voltada para frente. É muito simples de entender. Você só precisa memorizar que
quando você olha para o rádio e para a una, você tem que analisar o ponto da região, da posição anatômica. Então, qual é a melhor forma, Rasta, de eu conseguir identificar aonde está o rádio, aonde está a una, qual é o rádio e qual é a una? A melhor forma de você conseguir identificar é esta. Do lado do polegar, você vai imaginar que aqui não é um polegar. Vai imaginar que aqui é uma antena. Então, quando você olhar para o seu polegar, a partir de hoje, você vai imaginar que o seu polegar é uma antena. Por que, Rasta, você está falando dessa forma? Porque a melhor forma de você conseguir captar rapidamente é fazendo simplificações. Para eu estudar, particularmente, eu uso muito mapa mental para simplificar o meu entendimento e eu conseguir captar mais rápido a mensagem ou aquilo que eu estou estudando. Então, imagina comigo o seu polegar, ele não se chama mais polegar, a partir de hoje vai se chamar antena. Vou botar aqui, antena. A partir de hoje, seu polegar se chama antena. O que é que tem antena? É um rádio ou uma una? Ah, o que tem antena é um rádio. Então, se o meu polegar, a partir de hoje, para memorizar, se chama antena, automaticamente o osso em questão que está conectado com o polegar, está conectado com a antena, vai se chamar rádio. E um se chama rádio, o outro vai se chamar una. Mindinho. Então, eu tenho o antebraço, que é composto por dois ossos. O primeiro osso está conectado ao polegar, que na simplificação, para você conseguir memorizar, vai se chamar antena. Então, automaticamente, quem tem a antena é o rádio. E o osso vai se chamar una. A posição que nós iremos fazer o exame dessa região chamada rádio é uma posição muito simples, porque já é a posição anatômica. A posição se chama. Lembra que eu falei que tanto a P como o PA, eu falei isso na aula passada, tá? Só vou repetir para vocês conseguirem memorizar. Tanto a P como o PA, na posição anatômica, qual é o nome que se dá? Ou qual é o nome que se conecta? Trajetória de raio. Então, sabendo que trajetória de raio é a P ou PA, e a posicionamento solicitado para rádio e una, ou antebraço, é o AP. O áudio está ruim? Deixa eu dar uma pausa aqui para ver. Tem gente que está me dizendo que o áudio está ruim, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu trocar aqui. Espera aí. Peraí. Melhorou, gente, o áudio agora? Melhorou o áudio agora? Eu troquei o microfone que o outro tava ruim. O áudio tá melhor agora? Só me dá o feedback, tá? Eu vou continuar, vocês me dizem se o áudio tá melhor. Me diz só se o áudio tá melhor para nós continuarmos. Então, o que acontece? Aqui tá ok. Pronto. O que acontece? Quando nós fazemos análise de rádio e una, qual é a primeira percepção que eu tenho? Qual é a primeira percepção? Solta abaixo? Deixa eu aumentar, eu aumento. Se eu aumentar aqui. Só que se eu aumentar demais, vai dar um ganho terrível. Se eu aumentar aqui, eu aumento, tá? Deixa eu só aumentar aqui.
aumentar aqui esse áudio, aumentar o ganho aqui. Pronto. Agora tá melhor, não tá? Só me disse se tá bom. Pronto, melhorou? Então, ótimo. Então, vamos continuar. Então, fazendo essa análise do posicionamento e entendendo que eu tenho que priorizar o meu posicionamento do paciente na posição anatômica, ó, eu já ia mostrar a segunda parte da aula, calma, calma. Olhando para a questão do posicionamento e entendendo que o meu posicionamento ele tem que ser feito da maneira correta, como está no livro, da maneira perfeita. Então, o que acontece? Eu sei que tanto a P como o PA é trajetória de raio, mas para incidência de rádio e una, antebraço, qual é o meu posicionamento correto? É a P. Se é a P, a radiação vai entrar na região anterior, que é justamente essa região aqui que nós vemos frisar em diversas aulas, que é palma da mão voltada para cima, em postura de supinação, e a radiação ela vai entrar na região anterior e vai sair na região posterior. Vai ter contato com o RI. A parte que vai ficar encostada por ser um exame feito em técnica livre, a parte que vai ficar encostada no RI é justamente a região posterior, é justamente essa região, a região posterior do meu antebraço. Aí vem outro porém, para vocês conseguirem entender, e nós partimos para a questão do 3D lá, para nós estudarmos melhor. Toda a minha região, toda essa minha região aqui, é dividida em três compartimentos. Em três compartimentos. Quais são esses compartimentos, Rasta? Eu tenho aqui um compartimento, dois compartimentos e três compartimentos. Quais são esses compartimentos que eu tenho na região do antebraço? Eu tenho estrutura, parte, né, melhor dizendo, parte proximal, ó, proximal. Eu tenho a diáfise, que é a parte diáfise, que é a parte medial, e eu tenho a parte distal. A parte proximal vai se chamar epífise. A parte distal vai se chamar epífise também, porque eu tenho epífise proximal e eu também tenho epífise distal. O que está distante do centro do corpo é chamado de epífise proximal. O que está distante do centro do corpo, eu tenho epífise distal. Epífise proximal para o que está no centro, epífise distal para o que está distante do centro. Então, tudo relacionado a membros superiores. Tudo que está para cima, indo em encontro à região da escápula, tudo que está para cima, indo para a região da escápula, se chama de proximal. E tudo que está descendo se chama distal. Aí você memoriza. RC. O que é o RC? Como funciona o RC? RC é o raio central, ou seja, tudo que está no centro. Se eu tenho três compartimentos, eu tenho epífise proximal, diáfise e epífise distal. Qual é o centro desse aqui? Diáfise. Ó, diáfise é o meu centro. Então, meu raio central, ele vai ficar no meio da diáfise. Por quê? Porque raio central já está dizendo raio central, raio no centro. Então, eu tenho epífise, epífise e diáfise.
Sempre. Sempre. Isso daí você não vai se perder nunca. Todo o nosso corpo ele é dividido por estrutura, articulação, que também é uma estrutura, mas vamos botar desse jeito aqui para você captar. Articulação, estrutura, tanto do membro superior como do inferior. Tá? Nós temos a região, a articulação, a região, a articulação. Se você analisar, os parâmetros são iguais, tanto do membro superior como do membro inferior. E para esses ossos mais longos, que é o rádio ulna, o húmero também, que é o osso mais longo do membro superior, você vai ter epífise, diáfise e epífise. Epífise proximal, epífise distal e diáfise. Aí você sempre vai mirar o raio central no meio. Raio central é meio de estrutura. Mas vamos lá englobar e vamos melhorar isso aqui na prática para você entender. Já que nós não estamos 100% na prática, 100% na prática, nós vamos nós vamos pegar e dar um jeito de colocar isso aqui mais na prática possível, o máximo possível de prática. Porque é fundamental, sim, vocês aprenderem, e eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. Por quê? Porque aqui nós vamos aprender da melhor forma. Com rasta, pai. Com rasta é tudo tentando ser sempre do melhor jeito. Tá certo? Então vamos lá para a nossa. Vamos lá. Será que vocês estão preparados para isso aqui? Será que vocês estão preparados para esse 3D aqui? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É esse 3D aqui que vem chegando para vocês de uma maneira surreal, de uma maneira leve, de uma maneira suave. Por quê? Porque o Rasta faz de tudo para vocês e nós vamos enxergar tudo aqui da melhor forma possível, ó, para vocês compreenderem. Então vamos para a prática, vamos entender um pouco mais agora na prática, que eu sei que é o que vocês mais gostam, para nós conseguirmos ampliar o nosso conhecimento da melhor maneira possível, tá certo? E é, outra coisa, a Davi perguntou, sempre que faz antebraço, pega as articulações, eu vou falar sobre isso aqui. Vou falar sobre isso aqui, que é um assunto fundamental também. Mas vamos lá. Quando você analisa aqui a região do antebraço, você já começa a criar um ponto fatorial. O que é que você vai ver nitidamente nessa imagem aqui, relacionado ao termo do paciente, tá? Relacionado à forma de realizar o exame do paciente. O que é que você vai ver aqui de uma forma única e de uma forma suave? Primeiro ponto que você vai analisar é que o exame do nosso paciente está em contato direto com o RI. Se está em contato direto com o RI, esse exame é chamado de técnica livre. Você não erra nunca mais isso aqui porque está em contato. O segundo, porém, se o exame tivesse feito aqui, seria no book mural. Se tivesse feito aqui, eu acho que daí não dá para ver direitinho, seria no book mesa. Mas o exame está sendo feito aonde? No RI, de contato direto da estrutura com o RI. Então você vai estar fazendo, quase não sai, um exame em técnica livre. Massa demais. O nosso primeiro exame que nós temos aqui é o nosso primeiro exame que nós temos aqui é o perfil. O perfil. Todo perfil de antebraço, ou melhor dizendo, todo exame de antebraço, ele precisa ter essa característica aqui. O nosso paciente é o nosso primeiro foco. Então, como é que está o nosso paciente? O nosso paciente, ele está sentado ou sedestado. Ele está também com a região do... Olha uma parte muito interessante que você vai ter que prestar atenção para você se tornar alguém diferente na hora da realização do seu exame. O nosso paciente, além de estar sentado ou sedestado, ele está com a região do ombro, ó, ficando paralela à região
do cotovelo. Então, aqui você vê o ombro do paciente e na mesma proporção do cotovelo. Por quê? Porque quando o paciente ele está sedestado com o braço dele de interesse, a região dele de interesse, ela é levada à mesa e você vai perceber que existe uma distância entre o paciente e a mesa. O paciente ele não está 100% encostado na mesa. Porque se ele estiver 100% encostado na mesa, o antebraço dele vai ficar obliquado. Só que a ideia central é o braço dele não ficar obliquado. O antebraço dele ficar em perfil verdadeiro. Para isso, você vai ter que, sim, vai ter que afastar um pouco mais a cadeira do paciente, elevar o ombro dele e levar o cotovelo dele na altura do ombro e rotacionar ou girar o antebraço dele para ficar paralelo, para ficar um perfil verdadeiro. Com isso, você vê que o antebraço dele, ó, olha como tá, angulado em 90 graus, tá? O cotovelo aqui, ó, 90 graus, tá vendo que tá angulado certinho aqui? 90 graus. E isso vai acontecer algo muito bom também, Luciano, é isso que você falou, colocar um banco mais baixo, mas se o banco tiver alto, depende do lugar que você estiver trabalhando, se o banco tiver alto, é só você chegar o banco um pouquinho para a lateral, afastando um pouco mais, para você conseguir. Em alguns lugares, tem que chegar ao ponto de pedir praticamente para o paciente deitar um pouco mais, tá certo? Para você conseguir ter esse nível. E essa angulação é fundamental. Aí o que acontece? Vamos aproximar aqui para você entender, tá? Vamos aproximar aqui para você entender melhor. Olha o que vai acontecer aqui, ó, no perfil. Quando você analisa o perfil do paciente, você vê, olha a angulação de uma maneira melhor, a angulação 90 graus aqui, ó, 90 graus. Olha como está bem paralelo e olha aqui, ó, como está bem confortável na hora de realizar o posicionamento do paciente. Outro porém que eu vou falar com vocês, Cuidado, eu particularmente gosto de fazer uma leve rotação na estrutura. Por que, Rasta, você gosta de fazer uma leve rotação na estrutura na hora de realizar o perfil? Pelo simples fator. Eu vou colocar aqui um modelo para você ver. Pelo simples fator. Quando você faz o perfil do paciente, isso aqui, tá certo? É isso aqui quando você faz o perfil do paciente. Mas quando você pega e faz uma leve rotação interna ou externa, em alguns lugares fazem, tá? Deixa eu botar aqui, não, bota aqui para cá, que aqui tá ruim, olha. É desse jeito que fica, tá certo? Quando você faz, não vai ficar 100% aqui, eu tô aprendendo a mexer nisso aqui. Então, o que acontece? Qual é a ideia do perfil? É sobreposição. Então, para você ter uma sobreposição melhor, você faz uma leve rotação externa para os ossos ficarem sobrepostos. Porque quando você deixa ele simplesmente um lateral, vai ficar desse jeito aqui. Aqui não está 100% sobreposto porque o paciente está com o braço reto. Aqui eu não tenho como angular. Mas deixa eu ver aqui se eu consigo colocar angulado para vocês verem. Tá? Já está aqui mesmo, vou colocar angulado aqui para vocês verem. Pronto. Olha lá. Ó. Tá vendo como é que fica? No apenas o perfil. Então, se você fizer uma leve rotação, deixa eu aproximar para vocês verem. Ó como tá. Você fez simplesmente, isso aí é falha do próprio aplicativo, tá? Olha o perfil, como é que tá. Simplesmente um perfil. Olha como é que ficou. Tá vendo que não tá legal? Por que não tá legal? Porque o perfil verdadeiro, ele tem que estar com sobreposição óssea. Então aqui você percebe que tá assim, ó, aparecendo. Olha a una aqui aparecendo e olha o rádio para cá. Aí você analisa que não está 100% sobreposto. Ô, Rasta, como é que eu faço para ficar 100% sobreposto? Eu faço uma leve rotação externa. Tudo que é externo é para fora. Se é interno é para dentro, se é externo é para fora.
eu faço uma leve rotação externa para ficar 100% sobreposto. Aí sim você vai ter um perfil verdadeiro. A maioria dos médicos, eu trabalho com ortopedia, eu sei disso, a maioria dos médicos, eles gostam do perfil verdadeiro. Osso sobrepondo osso. Ainda mais que se nós só temos aí o rádio 1, né? Então é osso sobrepondo osso literalmente. Então você faz uma leve rotação externa para adquirir um perfil verdadeiro, papai. Perfil verdadeiro. Tá certo? Então, vamos para o próximo. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Tá? Vamos para o próximo, porque nós precisamos correr, que faltam apenas 28 minutos para acabar a nossa aula. Então, quando você faz essa análise, você precisa entender uma coisa, gente. Ó, deixa eu falar com vocês algo muito sério. Você precisa entender uma coisa. Você e o seu exame são fundamentais. Por que, Rasta? Porque o seu exame é um parâmetro daquilo que você é, do profissional que você é. O seu profissionalismo vai determinar o seu exame. O seu exame é literalmente a sua identidade. Porque nós pegamos no pé dos alunos para que os alunos possam captar da maneira melhor, exercer da maneira melhor, e justamente fazemos essas aulas, não só eu, mas tem várias pessoas aí, fazemos essas aulas para fazer de você um profissional de excelência. Claro, temos falhas? Temos. Erramos? Erramos. Mas o fator de nós estarmos na prática é o fator principal de nós procurarmos sempre aprender com nossos erros e passar o acerto para que vocês não venham errar também. Tá certo? Aí o que acontece? Fazendo o comparativo, nós pegamos e analisamos naquela hora o perfil. Agora nós vamos fazer o AP. Tanto o AP como o perfil são as incidências padrão para a realização do exame do antebraço. Tá? Então, se o médico pede uma oblíqua, é um exame extra. Não é uma rotina. A rotina é AP e perfil. Partindo para o parâmetro que AP é trajetória de raio, você já consegue captar que se o paciente está com a região anterior, deixa eu ver se eu boto aqui, se o paciente está com a região anterior voltada para cima, automaticamente é AP. Aí, vindo para esse princípio do AP, no perfil, o paciente estava de lado. Você se lembra que a gente colocou aí? No perfil, o paciente estava de lado. No AP, o paciente continua de lado também, porém, a localização dele vai mudar. Nós temos duas opções, tá? E eu acho muito interessante isso, porque eu vou ensinar vocês, não agora, porque não vai dar tempo, mas eu vou ensinar vocês a fazer divisão por colimação para quem usa o CR. Para quem usa o DR, não. Você vai fazer um exame e depois vai fazer outro. Mas no CR, para ser muito mais ágil, você precisa fazer a divisão por colimação, que é mais antigo, trabalha com isso também, sabe? E eu vou fazer um vídeo específico para você por cada ponto, tá certo? Então vamos lá. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu mudar aqui a cor para nós conseguirmos captar melhor. Olha como o Rasta está falando bonito. Então, aqui, o braço do paciente no perfil estava com angulação de 90 graus na região da húmero ulnar, que é o nome articular, ou então, no grosso modo, o cotovelo. Mas aqui, o braço do paciente não está em 90 graus. O braço do paciente está totalmente esticado. Ó. Tá vendo? O braço do paciente está totalmente esticado. Com isso, você já entende que o que vai gerar a diferença é justamente esse ponto. No perfil, tem angulação de 90 graus da articulação húmero-ulnar. No AP, a húmero-ulnar vai ficar totalmente esticada. Para conforto do paciente, todos os posicionamentos é para conforto do paciente, porque se ele for fazer de outro jeito, pode ser desconfortável. E aqui, o raio central é daquele jeito que nós conversamos. Diáfise, tem epífise distal, tem epífise proximal. O raio central é sempre no centro, na diáfise. Aí uma pergunta que fizeram aí na aula. Professor, toda vez que eu vou fazer antebraço, eu tenho que pegar a articulação. Perceba aqui, está aqui a articulação do punho, que é a radiocárpica ou a radiocarpal,
E está aqui também a articulação do cotovelo, que é a húmero ulnar. Então, nós temos as duas articulações introduzidas no exame. E é fundamental você fazer isso. Eu já vi muitos casos do médico passar antebraço e quando você faz o exame completo, o paciente está com alguma outra patologia na região do punho ou na região do cotovelo. Eu vou começar a falar em termos técnicos para vocês, porque vocês são meus colegas de trabalho, independente de serem alunos. Tá? Vocês não são alunos, vocês são meus colegas de trabalho. Então, o paciente podia estar com um problema também na região radiocárpica ou na região umerunar. Mas aqui é necessário você pegar, sim, o punho e necessário, sim, você pegar o cotovelo para realizar esse exame, tá? Ó, aí você tem a distância foco-filme, que eu não falei, né? A distância foco-filme você tem de 1 metro, tá? Distância foco-filme padrão, gente. Distância foco-filme padrão é para extremidades, para membro superior, vamos botar logo assim no modo grosso texto, para membro superior, distância padrão é 1 metro. Menos quando você for fazer ombro, perfil, e isso eu vou falar depois. Vou falar depois disso aí, tá certo? Ou, quando você fazer o perfil escapular, eu boto um pouquinho a mais. E vou explicar a vocês o porquê. Por quê, tá certo? Mas também porque existem 2 ou 3 formas de você fazer o perfil escapular. Eu vou explicar a vocês o porquê de cada ponto. Mas vamos lá. Então você já sabe que é 1 metro. Aí você tem todo esse porém aqui que eu acho que não tem mais dúvida sobre isso, né? Nós já vimos. Ah, tá. Outro ponto antes que eu esqueça. Antes que eu esqueça. Deixa eu botar aqui. Oh, meu Deus do céu. Muita coisa na cabeça, gente. Muita coisa na cabeça, mas antes que eu esqueça, vamos lá para ver a estrutura óssea como é que fica, né? A estrutura óssea como é que fica. Olha lá como é que fica a nossa estrutura óssea. Rádio, isso aqui eu já ia esquecendo de falar mesmo, velho. Isso aqui é fundamental demais eu abordar isso, RC, eita, perpendicular, raio central perpendicular. Já esquecendo, ó. Então, isso aqui é fundamental, muito, demais eu falar com vocês. Quando vocês fazem a incidência em AP, olha o que eu vou falar com vocês, pelo amor de Deus, se tiver alguém que trabalha na área, pelo amor de nosso Jesus Cristo, gente, para com isso. Quando o médico solicita lá, vamos botar aqui, o médico solicitou punho, antebraço, cotovelo. O médico solicitou esses 3. Tem gente que pega e coloca, aproveitando que está pegando um punho aqui, coloca tudo em um combo só e manda para o médico. Só que é errado. É errado. Por quê? Você está sendo cri-cri? Rasta, não. Incidência de punho não é AP, é PA. E o PA de punho não serve para antebraço, porque incidência de antebraço é AP. A incidência de cotovelo também é AP. Ou seja, eu posso fazer antebraço com cotovelo? Posso. Mas eu posso fazer punho com antebraço? Não. Por quê? PA vai casar com PA, AP vai casar com AP. Se você faz antebraço com punho, o antebraço, os ossos do antebraço, a parte proximal, vão cruzar essas duas partes aqui, ó. Vão cruzar desse jeito aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui no nosso momento. Tá aqui. Ó, esse aqui, eu centralizar ele aqui. Esse aqui é o AP, tá? Esse aqui é o AP. Olha como o AP, os ossos ádio e una estão paralelos. Agora, se você faz o PA, olha a merda que acontece. Ó, tá vendo? Olha o que acontece. Olha como fica sobreposto. Então você já viu, gente, que dá zebra total, não tem como. Ó, o PA de punho aqui, ele fica perfeito. Vou apagar aqui.
O PA de punho aqui fica perfeito. Mas se você casar o PA de punho com PA de antebraço que não existe, vai acontecer isso aqui. E isso aqui é errado, é errado, é errado. Não existe. Então você não pode fazer essa junção, porque vai se tornar uma junção inexistente. E o seu exame para um ortopedista, se você tiver em uma unidade pública e tiver residente, o residente pode até engolir. Mas o uso do cachimbo, ó, vou lembrar do ditado que minha mãe falava. O uso do cachimbo deixa a boca torta. Por quê? Está tão acostumado que uma hora você vai fazer sem nem perceber. Então, não coloque, para quem é profissional da área, não coloque os nossos estudantes em mau costume, porque você vai danificar e vai gerar um problema para ele. E você, que é estudante, não entre em mau costume porque é dano para você. Mas, de contrapartida, sabendo que eu não posso casar PA de punho com antebraço, que não dá certo, essa incidência a diferença, eu posso sim casar a pé de antebraço com AP de punho ou AP de cotovelo. Ó, como casa certinho, AP de antebraço com AP de cotovelo, porque a incidência de cotovelo também é AP. Aí você percebe nesse parâmetro que os ossos do paciente, aqui está a una e aqui está o rádio, estão paralelos. Então, bebê, para de inventar coisa que não existe, para. Pode falar, o raça de valor que não existe, velho. Não existe, não adianta a gente inventar, tá certo? Então, quando você fala, por que eu falo isso, gente? Eu falo isso. Porque quando você faz uma invenção, quando você faz uma invenção, eu já vi muita gente falando, já vi muita gente falando. Quando você faz alguma invenção, sabe o que acontece? O abençoado de Jesus lá vai chegar e assim, não, foi culpa do estagiário. Por quê? Porque não tem alta responsabilidade. Porque o estagiário, quando ele entra na unidade, ele é responsabilidade do técnico. Aí você se lembra, olha para cá como é simples, ó. Você se lembra como é que faz o antebraço? Olha como é o cotovelo. Ou melhor dizendo, eu já falei para vocês que eu não vou botar vocês em mau costume, ou melhor dizendo, olha como a região, a articulação húmero ulnar, ela é idêntica ao posicionamento de antebraço. Mesma coisa. Então, se o médico pedir punho, antebraço e cotovelo, você vai fazer o punho primeiro, depois você pode fazer o antebraço com o cotovelo, porque é o mesmo. Aí, como eu lhe disse, vamos lá para nós entendermos melhor isso aqui. Como eu lhe disse, ó, o antebraço, ele dá o mesmo sentido. O mesmo sentido, ó. Olha para lá como é a mesma coisa, tá vendo? Pegar mais para cá, também, ó. A animação, cadê para cá? Olha lá, é a mesma coisa, ó. E consegui. Aqui, ó. É a mesma coisa, ó. É a mesma coisa. Você tem lá, deixa eu botar aqui na visão melhor. Dá para ver daí? Pronto. É a mesma coisa, é o mesmo parâmetro, é o mesmo porém. E com isso, você vai conseguir ter uma visão melhor, tá certo? Sabendo que antebraço, cotovelo são fundamentais para o exame fazendo da melhor forma. Nesse caso aqui, olha como é que tá, ó, mesma coisa, é o mesmo posicionamento. Gente, quem faz antebraço consegue fazer cotovelo. Agora, vamos lá para um porém que eu quero falar com vocês, fazendo essa tratativa do cotovelo. Quando você faz essa análise aqui do cotovelo, olha o que acontece aqui. Olha o que acontece quando você faz essa tratativa aqui do cotovelo. Deixa eu botar aqui. Por que, Rasta, o cotovelo recebe esse nome articular? Porque o nome do cotovelo, o nome da articulação, e é bom vocês gravarem nome de articulação por causa de prova. Gravem nome de articulação por causa de prova. Vou falar isso aqui com vocês uma vez só. Porque o nome do cotovelo, o nome da articulação do cotovelo, se chama
Número. Oi, pai. Olha o meu filho falando aqui, ó. Número unar. Toda a articulação, eu ia falar isso na aula de punho, mas não deu tempo. Toda a articulação, ela tem um nome da junção óssea. Por quê? Não existe articulação só com osso. Toda articulação, ela é um conjunto de ossos. A questão do punho, ela é radiocárpica, é a região do carpo com o rádio. Agora, quando você faz a tratativa do cotovelo, e você dá esse nome de húmero unar, por que você vai dar esse nome? Porque você vai perceber que o húmero, aqui é o húmero, tá, gente? O húmero, ele está fazendo uma junção com a una. Vamos lá ver de perto? Ó, lembra que eu falei com vocês? Lembra que eu falei com vocês que o osso que está perto da região do polegar, que é a antena a partir de hoje, para vocês conseguirem memorizar, se chama rádio, e o pé do dedo mindinho é una. Lembra que eu falei isso com vocês? Então lá, ó, vai dando segmento aí, você vai vendo, ó, perto do dedinho polegar, foca aqui no dedinho polegar, tá vendo? Aí você vai subindo o dedinho polegar, vai acompanhando esse osso daqui, ó, que tá grifado aí, ó. Vai acompanhando, vai acompanhando, vai acompanhando, vai acompanhando. O que foi que casou com o número foi justamente esse osso. Ó, o número está casando com esse osso que vai levar o nome de quê? De una. Então, o casamento é que nem pessoas que têm dois nomes, né? O nome do pai e o nome da mãe. Nunca vi um negócio esse. Aí tem gente que o nome da mãe é Gabriela e o nome do pai é Pedro. Aí bota Pedro Gabrielo para não ficar. Mas só para descontrair, tá, gente? Nada contra. Mas você tem aqui, ó, você tem aqui toda essa região que está casando una, número, número. Então vocês têm a região número unar. Número tem acento. Número unar. Aí você vai fazer um entendimento melhor. O posicionamento, pelo fato de ser AP, pelo fato de ser tudo AP, o posicionamento de mão, posicionamento ou de antebraço, é o mesmo posicionamento de cotovelo. É a mesma coisa, não vai mudar nada. Gente, nunca mais na vida de vocês vão errar isso aqui. Nunca mais. É muito fácil, é muito simples de entender, porque você tem a percepção do ambiente. A radiologia, eu sempre digo a galera, gente, a radiologia é muito lógica, ó, é o time da lógica. Você está pegando o time da lógica. Ó, a radiologia é lógica. Então, se você começar a usar lógica para as coisas, você vai começar a ter a percepção do ambiente. Certo? Aí vamos para o perfil. O perfil do cotovelo, parece engraçado, mas é verdade. O perfil do cotovelo, ele é a mesma coisa. Ô, Rasta, você está dizendo que é a mesma coisa? Estou dizendo a você que é a mesma coisa. O perfil do cotovelo, ele é a mesma coisa do antebraço. Mesma coisa. Por que, Rasta? Olha só essa imagem aqui para vocês verem. Olha aí. Você lembra do antebraço como era? Olha o posicionamento do paciente como está. Olha o posicionamento do paciente. É a mesma coisa. Eu não tenho por que você achar que é complexo, achar que é complicado demais, porque é a mesma coisa. Ó, agora, sabe o que é engraçado para você entender também? Para você fazer um perfil show? Isso aqui é fato, ó. Só vou botar aqui para vocês verem, para vocês fazerem um perfil show de bola demais. Mais, demais, demais. Você fazer um perfil pancada, pancada. Até que nos olhar, você vai dizer, rapaz, você aprendeu isso com quem, velho? Aprendeu isso com quem, pai? Você vai dizer, aprendi com rasta. Aprendi com rasta. Mas vamos lá para o perfil, para você conseguir captar. Não esquecer que nunca mais isso aqui, ó.
Quando você vai fazer tanto o perfil do antebraço, como o perfil do antebraço, como o perfil do cotovelo. Ó, olha aqui. Olha como está o ombro na mesma direção do cotovelo. Olha como está o antebraço na mesma direção do cotovelo. O punho na mesma direção do cotovelo. Então, olha aqui, ó, 90 graus. 90 graus. O cotovelo está angular 90 graus. Então, você tem a região aqui do ombro. Gente, minha mente está cansada. A região do ombro. Você tem aqui a região do cotovelo, que é a sua região de interesse. E você tem a região do punho. O punho está conectado na mesma linha que o cotovelo, e o cotovelo está na mesma linha do ombro. O posicionamento do paciente vai continuar o mesmo. Vocês viram, eu falei, questão do antebraço. Tá? É complicado, Rasta? Não é complicado. É muito fácil. Na realidade, esses fatores somos nós, com a nossa mania miserável, que complicamos as coisas. Porque nós complicamos mesmo as coisas. Mas nós precisamos memorizar para deixar tudo simples de entender e tudo prático. Porque no raio-x, gente, você precisa usar a lógica muito rápido. Por que você precisa usar a lógica muito rápido? Porque o paciente ele precisa ser atendido de uma maneira ágil e o médico ele quer o exame para ontem, tá? Então vamos para o último posicionamento para nós encerrarmos a nossa aula de hoje e fica até o final porque eu vou falar sobre o certificado. Essa aula vai para o YouTube também, mas essa aula, o certificado é somente para quem está assistindo a aula ao vivo. Se você quer assistir essa aula ao vivo, vai para o Instagram, me procura lá, Rasta da Radiologia. Você que não me segue, me segue. E vamos para cima, porque vamos para frente, porque atrás vem gente. Lá ele, como diz a nossa linguagem. Vai. Aqui, você já tem uma oblíqua de antebraço, ou de cotovelo. Tá? Essa oblíqua de cotovelo é solicitada muito rasta. Os médicos solicitam muito. Tá certo? A técnica livre, eu vou ensinar um negócio a vocês se você ficar até o final. Estamos com 120 pessoas. Se você ficar até. Falta 6 minutos para cá. Se você ficar até o final, vou te ensinar um macete de constante para esses exames que você vai amar, velho. Vai amar, vai amar, vai amar, vai amar. Isso aqui, grava. Eu tá falando, só vai ter aqui, tá certo? Eita! Mas vamos lá. A marcação é sempre do lado direito da estrutura, tá certo, gente? Sempre do lado direito da estrutura. Então vamos lá para nós conseguirmos entender esse posicionamento do nosso paciente, porque nós iremos fazer uma oblíqua. A oblíqua, ela é muito parecida com a P. Só que imagina comigo, você tem um perfil e você tem um AP de cotovelo. A oblíqua é o meio termo dos dois, sendo que você vai fazer uma leve angulação para você conseguir captar de uma maneira melhor e você conseguir passar de uma maneira melhor e simples. Perceba que, deixa eu botar na região óssea, porque na região óssea fica melhor para você conseguir captar. Então, vou botar aqui o paciente com a região óssea para você conseguir captar melhor. Vamos lá, que aqui dessa forma você vai conseguir entender melhor, vai conseguir captar melhor e vai conseguir memorizar mais. Perceba que o rádio do paciente, ó, o rádio que é conectado com o polegar está em cima. O rádio está em cima. Se o rádio está em cima, o que é que você vai começar a captar? Que a angulação ela é interna. Interna é tudo que é para onde? Para dentro. Se lembra que eu falei isso com vocês? Interna é tudo que é para dentro. Então, se você tem uma angulação interna e se o rádio está para cima, é o maior sinal que a angulação é interna. Você tendo essa angulação interna, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, Margarete. Você tendo uma angulação interna, a sua percepção vai dar a entender melhor. Você faz uma leve angulação interna para o rádio ou para o cotovelo ele ficar obliquado.
Toda vez que nós falarmos em todas as nossas aulas sobre oblíqua, você já sabe que oblíqua não é AP, não é perfil, mas você faz uma angulação interna. Olha como fica aqui, ó, o rádio, olha a aluna. Ela fica meio que sobreposta, quase sobreposta. Ela não fica 100%, ela fica quase sobreposta. Aí você vai ter uma percepção melhor. O cotovelo do paciente ele está angulado. Olha como. Cotovelo não. Peraí, porque vocês são técnicos. Não é cotovelo. Não é cotovelo. É porque número unar, que vocês são técnicos, tá certo? Agora, Rasta, faz o seu combinado aí, pai. Pra mim, por favor. Me explica como é que eu vou fazer KV e MAS de membro superior. Será que vocês estão preparados para isso? Toda vez que o exame é técnica livre, automaticamente você vai ter que reduzir a constante. Porque no book ele vai ter que passar pela gradiente difusora, e se passa pela gradiente difusora, você precisa de um esforço maior. Por quê? Porque na gradiente difusora vai captar radiação, mas evitar a radiação espalhada, e a dose vai ter que ser maior, tá certo? Então, o que acontece? Vamos lá para a técnica infalível do Rasta sobre KV e MAS. Isso aqui, pai. Isso aqui. Ó, esse marcador aqui do programa, deixa eu até frisar isso aqui. Obrigado, viu, Rudy? Esse marcador do programa está errado. Não foi eu que coloquei, não. O marcador do programa está errado, tá certo? Tá errado. Não foi o Rasta que colocou, não. Mas vamos lá para a técnica para nós começarmos a entender sobre KV e MS de uma maneira muito simples. Muito simples. O meu pequeno aí, meteu a cara na live. Aí. Então, bora lá. Vamos lá para KV e MS. Rasta, qual é a melhor forma que você faz para induzir o KV e memorizar sobre KV e MS? Gente, essa dúvida é maior. A maioria dos estagiários tem essa dúvida. Então, vamos lá. Toda vez que nós falamos de KV e MS, eu vou dar uma aula sobre isso depois, você precisa captar da seguinte forma. Eu tenho a porção que vai receber menos KV e eu tenho a porção que vai receber mais KV. Eu tenho como manter para a região do húmero, eu tenho como manter para a região do cotovelo e eu tenho como manter para a região do antebraço, punho e mão o mesmo MAS. MAS. Rasta, qual MAS que você pode manter para essa estrutura? Qual a região que você pode manter para essa estrutura? Eu uso de 5 a 5,6. Depende muito do seu aparelho. Depende se você está usando um aparelho DR. O aparelho DR ele é para ter uma dosagem maior sobre o KV que você vai utilizar, tá? E depende muito também, gente, se você está usando CR e pior ainda o convencional. Tá certo? Aí vem aparelho de 600, aparelho de 500, aparelho de 400, aparelho de 830, o aparelho que você está usando. Mas essa técnica aqui, papai, essa técnica aqui do Rasta, posso dizer uma coisa séria a vocês? Não é porque é do Rasta, não, gente. Mas não falhou até hoje em aparelho nenhum. Vai ajudar demais a vocês. Mas vamos lá, porque nós precisamos encerrar nossa live. O KV daqui, entendendo que eu preciso de um menor KV, e aqui eu preciso de um maior KV, eu uso a técnica do mais 3. Mais 3. O que é essa técnica do mais 3? Se eu preciso de pouco KV aqui na região da mão, eu vou botar a minha potência mínima do aparelho. Isso aqui eu estou falando para essa de 40 aqui é para um aparelho de 600. Então, eu uso 40 de KV, mantendo o meu padrão de MAS de 5.0 ou 5.6, dependendo do aparelho que você usa. Aí, como é a técnica do mais 3? Como é a técnica do mais 3?
Se eu tenho mão, eu uso 40. A minha próxima estrutura é o quê? Punho. Eu pego esse 40 daqui e jogo para cá, somando com mais 3, que vai dar 43, mantendo o NAS. Se eu tenho 43 de punho e vou fazer o meu antebraço, eu pego esse 43 daqui e jogo para cá, somando com mais 3, que vai dar 46. Se eu tenho 46 aqui, vou fazer cotovelo, eu jogo 46 para cá, somando com mais 3, que dá 49. E finalizando no número, se for técnica livre, isso aqui é só para técnica livre, tá, gente? Se for técnica livre, se caso seja um paciente politraumatizado, ou então seja um paciente que, cara, esse paciente não tem como ficar em pé para fazer no book, só deitado. Se caso, porque não é muito comum, mas se caso você for fazer no book, ou na técnica livre, você vai pegar o 49, jogar para cá, somar com mais 3 e vai dar 52. Então, eu tenho aqui para mão 40 de KV, para punho 43, para antebraço 46, para cotovelo 49. Se caso eu for fazer a minha região do húmero como é que se fala o nome? Na técnica livre, eu uso 52. E aí, o que vocês acharam? Gostou disso aqui, gente? Gente, diz aí. É diferenciado, papai.